A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta. Mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens, bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari. Em seu livro Sapiens, de acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa ao deixar o sudeste africano 2 milhões de anos atrás. Os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo solensis, adaptados ao clima tropical. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Passando aqui para pedir que sigam, deixem o like e comentem. Isso me ajuda muito. Em outro lugar, no Pacífico, a pequena ilha das Flores abrigou o Homo florescensis, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro, o Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergastes, como Rudelfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, o Homo denisov. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão inteiradas na história? Hoje só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos. A capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não deslumbrado até então em qualquer outra espécie. O que a humanidade criou ao longo do tempo? Vocês fizeram um híbrido genético. Criado em cativeiro, ela tá vendo tudo isso pela primeira vez. Ela nem sabe o que ela é. Ela vai matar tudo que se mexer. Acha que o animal está contemplando a própria existência?
Ela tá aprendendo o lugar dela na cadeia alimentar e não vão gostar se ela descobrir. Eu conversaria com a sua equipe do laboratório. Aquela coisa lá fora não é um dinossauro. Você está sozinho, sempre esteve. A vida é uma piada cruel contada por ninguém. Nascemos sem pedir, lutamos sem sentido e morremos sem glória. O sofrimento é a regra, o alívio é a exceção. O que vocês chamam de felicidade é apenas a ausência momentânea da dor. Correm atrás de prazeres como ratos em um labirinto, ignorando que no fim tudo será tirado de vocês. O corpo, os sonhos, as memórias. Mas é justamente aí que nasce a verdadeira liberdade. Quando você para de esperar que o mundo te recompense. Quando encara a existência como ela é. Brutal, indiferente e vazia. Nesse momento, você deixa de ser uma marionete do desejo e se torna um ser consciente, lúcido, impiedosamente real. Ela fez com que os indivíduos que não conheciam um aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma que isso se deu. De acordo com Harari, há duas hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram, e os humanos de hoje seriam o resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de neandertais. Os chineses teriam parte do Amoretux. E assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros de DNA de neandertais em europeus e de denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5%, presente em ambos os casos. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem respostas.